Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Focado Construindo Conceitos, podcast desenvolvido pela Okamoto Construtora. Eu sou a Karen Chu, arquiteta e urbanista, e hoje tenho o imenso prazer de ser a host dessa mesa. Mudamos um pouquinho a configuração da mesa para fazer um bate-papo só entre mulheres. E para me acompanhar nessa conversa, Fabiana Okamoto, arquiteta e urbanista com mais de 17 anos de carreira, diretora à frente da Okamoto Construtora e mãe de Bento Antônio. Estamos também na presença de Isabela Minúcio, arquiteta urbanista, atualmente mestranda e assistente técnica da Proactive. E por fim, não menos importante, Ana Rocha, engenheira civil, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, autora acadêmica, professora, mãe do Felipe e presidente da Proactive. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Vou abrir aqui para vocês se apresentarem um pouquinho também. Olá, primeiramente queria agradecer ao Okamoto, muito obrigada, Chu, pela sua apresentação. Eu tenho muita honra de estar aqui nessa mesa de mulheres, porque quando a gente é convidado para falar sobre o que a gente ama, sobre o que a gente acredita, e a gente também ter essa oportunidade de ser porta-voz via uma banca feminina, isso é muito expressivo. Porque quando a gente fala de ESG, a base do ESG é respeito, e o respeito passa por liberdade, o respeito passa por diversidade, o respeito passa por valorizar as diferentes formas, né, de existir e de trabalhar e de desenvolver. Bom, eu sou Ana Rocha, conhecida sim pelo mercado, como você mesma colocou, pelo mercado profissional, pelo mercado acadêmico e também pelos amigos, pela sociedade. Sempre me chamam de Ana Rocha. Eu sou engenheira civil. Eu sou apaixonada pela arquitetura, dediquei toda a minha vida acadêmica, tanto no mestrado até o pós-doutoramento, em encontrar o equilíbrio entre a engenharia e a arquitetura. Presido hoje com muito orgulho a Proactive Consultoria. Nós temos 23 anos de mercado. Agora, no dia 7 de maio, a gente faz aniversário de 23 anos e muito orgulhosamente eu coloco que a gente tem mais de 3 milhões de metros quadrados certificados e eu, particularmente, mais de 15 mil profissionais treinados. Eu sou uma criança quando se fala de sustentabilidade. Eu amo o que eu faço, eu acredito no poder da transformação e aqui hoje eu estou com a colaboradora da Proactive, a Isabela Minúcio, mas eu poderia citar outros grandes nomes que estão presentes aqui na nossa empresa, como o Rafael, como a Bárbara, como a Gonçalves, como a Tayana, entre outros, que junto comigo trabalham e trilham a conquista desse sonho, da gente conseguir transformar pela educação e da gente conseguir transformar pelo exemplo o nosso setor da construção civil. Obrigada, Okamoto, obrigada, a Chu, por essa oportunidade. Muito obrigada. A gente que agradece. Uma super honra com esse currículo gigantesco, né? Maravilhoso. Agora, Isa, ficou difícil pra você. Eu não quero mais falar. Bom, eu sou uma pequena gafanhota, adotada pela Proactive, pela Ana. Eu sou arquiteta urbanista, formada na PUC Campinas, e hoje eu sou mestranda. Eu estudo recuperações de corpos hídricos em meio urbano. E sustentabilidade surgiu para mim desde quando eu estudo urbanismo. Não tem como desassociar essas duas palavras. Urbanismo é sustentável e sustentabilidade traz a palavra urbanismo, né? Na hora que a gente pensa numa sociedade sustentável. E eu busquei no mercado, né? Tá um pouquinho mais satisfeita com o que eu tava deixando pro mundo, né? Eu sempre tem aquela máxima, né? O que você vai deixar pro seu filho, pro seu neto? E aí eu falei, o que eu vou deixar pro meu filho e pro meu neto? E eu vou deixar um mundo sustentável pra ele. Junto com todas essas mulheres maravilhosas. E junto com os homens também, essa luta de todo mundo. E é isso. Bom, não tenho mais o que falar. Acho que é isso. Então, acho que a gente já soltou um spoilerzinho do nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre ESG, né? Foi muito pedido esse assunto nas nossas redes sociais. E aí, para isso, a gente falou assim, quem que é especialista nisso aqui? Quem que tá no mercado há 23 anos falando disso aqui? Mas então, para começar, eu acho que não tem outra pergunta a não ser o que é o ESG? Só vou cortar um minutinho, uma coisa que agora acabou de passar pela minha cabeça. Quando a gente recebeu as mensagens, né, que esse pedido, que as pessoas queriam saber um pouco mais de ESG, a gente foi procurar no mercado alguém que fosse referência.
e independente de sexo. E por coincidência veio uma mulher e aí veio esse super presente, né? Então acho que só queria acrescentar isso, porque parece que a gente fez um joguinho, né? O Clube da Luluzinha não é proposital, né? A gente foi procurar alguém de relevância que desse um peso pro assunto, que pudesse esclarecer. E aí, por coincidência, vieram 2 mulheres, né? E aí a gente resolveu mudar um pouquinho a configuração pra gente ter uma mesa bem feminina, pra gente poder falar um pouco mais sobre isso. Agora a bola pra Ana explicar o que é o ESG. Bom, gente, olha a responsabilidade que estão colocando aqui nas minhas costas. Assim, ESG. ESG a gente tem que olhar com um pouco mais de naturalidade, né? Se a gente for pegar o conceito clássico, formal, o que é o E, o que é o S e o que é o G. É uma sigla de origem inglesa, que no Brasil, o E, que é o ambiental, virá o S, social, S, o G, governança, G de governança. Então, ESG são os cuidados que qualquer setor da economia precisa ter para desenvolver o seu negócio focado no pilar E, ambiental, no pilar S, social, e no pilar G, governança. Então, ESG na linguagem internacional, ASG no português traduzido. Então, ESG é a gente ter o propósito de conduzir o nosso negócio, independente de qual ele seja, com respeito ao meio ambiente, com respeito às pessoas e com respeito à ética e à transparência. É isso que é o ESG. Maravilha, ela explicando assim ficou fácil. Todo mundo consegue. É. E aí, falando então um pouquinho também da sua trajetória, mais de 23 anos olhando para esse assunto, sendo especialista nisso, o que você consegue dizer pra gente que mudou? Que você fala? Porque quando a gente olha para ESG, parece que é um termo que, nossa, surgiu agora, que se fala disso agora, mas não é, né? Não, quando a gente observa a evolução histórica, quando a gente começa lá no início da industrialização, tudo começa com a questão da qualidade. Né? Então, o que é qualidade? Qualidade é satisfazer todas as partes interessadas. O que é o ESG? Continua sendo satisfazer todas as partes interessadas, mas com pilares mais precisos. O que naquela época, lá do início da industrialização, a gente não tinha. Passou-se os anos, o conceito de qualidade, que era somente pequeno, ele virou qualidade total. Ou seja, incluiu outros aspectos. Já começou a incluir naquela época a questão do meio ambiente, mas ainda não tinha esse olhar. Com o tempo, a indústria vai crescendo, o setor vai evoluindo, a qualidade total é focada, aí já na década de 90, em desenvolvimento sustentável. Quando a gente começa a falar de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade, o que é ser sustentável? É respeitar os 3 pilares. Então, é respeitar o pilar da sustentabilidade, que é o E, o pilar do social e o pilar do financeiro, que é importante. Então, a gente está falando de qualidade, que evolui para o conceito de qualidade total, que evolui para o conceito de desenvolvimento sustentável, e a gente chega agora com o ESG. Na realidade, o que a gente observa é uma evolução e de percepção de valores. Sim. Mas desde sempre, o que é que a gente estava preocupado? Com o crescimento. Sim. Né? Porque quando a gente trabalha com engenharia e com arquitetura, qual é a nossa base? Né? Oi? Progredir. É progredir, é crescer. Então, quando a gente faz juramento de arquiteto, a gente faz juramento de engenheiro, o que é que a gente diz? Que a gente tem que desenvolver infraestrutura, né? Criar espaços urbanos e desenvolver essa infraestrutura e criar os espaços urbanos sadios, confortáveis e com qualidade de vida. Então, desde lá do início da industrialização, a gente tinha esse objetivo. Mas hoje, o que é que mudou, que você colocou para mim? A gente dá uns pezinhos para eles, né? Exatamente. Tudo que a gente chama de triple bottom line, né? Exatamente. Que são os tripés básicos de desenvolvimento sustentável, que é o
escopo da Agenda 2030 da ONU, né? Que é o desenvolvimento econômico, social e ambiental, né? Então, E pegando esse gancho, por que que isso mudou? Mudou porque a gente só tem um planeta. Então, lá no começo da industrialização, a gente não tinha essa globalização. A gente não tinha essa visão mais holística. Hoje, a gente só é o que é porque lá no passado teve o início da industrialização. Mas não dá para continuar crescendo, desenvolvendo, sem respeitar o que a Isa colocou agora. Senão a gente vai entrar em colapso, né? Senão a gente entra em colapso. Então, Chu, o que é que mudou do passado para hoje? É o que a gente gostaria de fato de colocar aqui, a consciência. A gente só tem um planeta. Sim. Então não dá para a gente continuar desenvolvendo espaços urbanos, criando infraestrutura, né? Trabalhando com construções novas ou reformas ou retrofits, sem pensar na consequência disso. Então, daí o surgimento do ESG. Porque enquanto a gente estava com qualidade, era a satisfação do usuário. Quando a gente entra em desenvolvimento sustentável, tem um ambiental muito forte, tem um social, mas não tão forte, apesar de estar precisaríamos no tripé, e tem a questão financeira. E o que é que muda do ESG para o conceito de desenvolvimento sustentável? A questão econômica. Porque quando a gente falava, Era isso, né? que eu ia até falar, porque quando você fala de sustentabilidade na década de 90, foi o que eu peguei no início da minha faculdade. Isso. Então, a gente estudava muito sobre arquitetura sustentável. E eu lembro que pra gente era até um pouco difícil de entender o que é essa sustentabilidade. Eu lembro muito de um professor meu, Ângelo Arruda, explicar que a sustentabilidade é o que você deixar para a próxima geração. Era essa a ideia do que ele tinha ali. E a gente não falava de governança, a gente não falava de processo, a gente falava de material, de como reciclar, né? De ver a possibilidade da gente ter... Eu lembro na faculdade a gente estudava muito de você pegar entulhos de obra, processar para poder transformar e substituir areia, coisas do tipo, mas a gente não falava nada de governança, a gente não trazia nada desse tipo de ideia que tem, tá ligado com o financeiro, tá ligado com processos, estratégias, né? E isso, pelo menos para mim, é novo, né? Começou a se falar disso mais recentemente. E pegando esse teu gancho, é muito interessante, porque quando a gente falava de qualidade e depois, no início da década de 90, começou a falar de desenvolvimento sustentável, né? A gente fala de desenvolvimento sustentável, não atrela a questão de processos de governança, como você mesmo está colocando, e a gente deixa de levar em consideração a necessidade da gente buscar resultados para o hoje. E não para o amanhã. Então, lá em 90, quando conceituou o que é desenvolvimento sustentável, como você mesma colocou, é a gente desenvolver hoje para preservar a geração futura. Quem é a geração futura? Já chegamos. Estamos olhando para a geração futura. Então, a resposta tem que ser hoje. Então, o movimento ESG, diferente do movimento de ser sustentável, ou do conceito de desenvolver sustentável, talvez a gente possa chegar aqui a uma primeira conclusão, que é pensar no crescimento hoje, para a geração de hoje. Não pensar no hoje para a geração do amanhã. O que a gente acham? já não tem mais tempo, né? Na verdade, a gente já consumiu muito, né? E eu acho que vem muito da gente repensar consumo, né? Eu acho o ESG. Né, propósito de empresa. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista e era um jornalista da Exame, ele estava trazendo essa ideia de que junto com um diretor da CCV, e ele pegou e estava falando exatamente sobre isso, que ele acha que a empresa ela tem que começar com um propósito. Né? Para ela ser ESG, a primeira coisa, tem que vir um propósito e tem que vir a cultura. Né? Ela tem que nascer com a cultura, porque é muito difícil a gente manter isso de uma forma superficial. Né?
manter os pilares ali. E eu acho que vocês vão saber falar melhor quando a gente fala de certificado, porque para a gente atingir um certificado, você pode até ter um sacrifício ali para seguir aqueles processos e ter o certificado, mas para você se manter, tem que estar dentro da cultura e do propósito da empresa, né? E eu vejo que as empresas hoje não todas, né, mas tende a ter um pouco mais de propósito. Não é só estar ali para vender um produto único, não. A gente na Okamoto tem um propósito de quebrar paradigmas na construção civil. A gente faz obra, a gente quer entregar a obra cada vez melhor, queremos. Mas o fato da gente estar aqui hoje nesse podcast tem tudo a ver com o propósito da nossa empresa, né, do que a gente acredita. Das nossas empresas, Exato. né? Fala aí um pouco. Desculpa, rapidinho, cortando vocês, mas um ponto muito que é para trás e que você traz também, Ana, o ESG, ele não é mais para construir uma empresa para o futuro, é para você construir uma empresa hoje que possa se manter no futuro. Sem dúvida. Ó, Entende? uau. Não, eu ia falar assim, assim, a gente vê em muitas empresas, toda a estruturação de gestão de obras, gestões assim, toda a gestão da empresa, ela é mudada quando a gente entra com certificação. Toda a gestão da empresa. Então, assim, entrar, fazer um projeto e sair, assim, realmente, né? E assim, a gente estava até conversando antes, empresas pequenas, que assim, né? O time não é, né? Vasto, com um super propósito, revendo todo o funcionamento de gestão de projetos, coordenação de projetos, gestão de obra, gestão de time de obra, etc. E assim, por fora, uma empresa de renome. E dentro lá, tudo compacto, bem feito. A gente comentou antes, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E assim, a gente preza muito isso, né? Isso. O ESG é isso, de você olhar e falar como que eu posso trabalhar na minha máxima capacidade com o menor recurso possível. Como que eu posso trazer o máximo da empresa sem desperdiçar recursos, tanto humanos quanto materiais, enfim. Eu acho que essa é a nossa conversa um pouquinho, né? Aqui a gente está trazendo alguns pontos muito interessantes. Primeiro, a primeira pergunta que você colocou é o que é ISG. E a gente colocou ISG, né? Uma composição de 3 letras, ambiental, social, governança. A gente já chegou aqui num consenso que a gente só consegue fazer qualquer negócio de hoje para frente, de hoje, não é nem de amanhã de manhã, se a gente estiver focado nessas 3 preocupações. Aí a gente avançou um pouquinho e falou, mas por que surgiu esse conceito ESG? O que evoluiu? Evoluiu a gente ter esse entendimento de que é um único planeta. A gente não tem mais da onde extrair. Aí a gente vai avançando um pouquinho mais nessa discussão. A Favi coloca assim, eu estou aqui porque eu tenho o propósito como CEO da Okamoto de transformar. Eu vou trabalhar, mas eu vou transformar o meu negócio em algo sustentável que gera conforto, saúde e bem-estar para o meu cliente, mas farei isso com transparência e governança. Então, a gente traz ao conceito do ESG a necessidade de processos. Evoluímos um pouquinho mais, a Isa está trazendo aqui a questão de porte. E a Favi, mais uma vez, colocou aqui a questão de certificações e cultura. Então, vamos tentar aqui conduzir por esse lado. O que é que eu penso? ESG jamais será uma certificação. A gente não tem, até hoje, critérios para a gente avaliar uma empresa e carimbar assim, você é uma empresa ESG. Não. ESG, diferentemente das certificações, como você mesma colocou, e eu concordo em gênero, número e grau, é uma cultura. Tem que estar incorporado no dia a dia de quem faz as empresas, não é? Do CEO, não é? Até o nível hierárquico mais baixo e vice-versa. A empresa tem que respirar o respeito ao ambiental, ao social e à transparência por meio da governança. Então, é uma cultura ESG. Se todos aqui concordam que é uma cultura, vocês entendem que não está associado a porte? Não. Nossa, sim. Com certeza. E nem é certificado. E nem é certificado. Exato. Está certificado, está associado à mudança
de mindset. Exatamente. Mas aí você concorda comigo que é muito mais difícil? Sem dúvida. Senão não estaríamos aqui. Sem dúvida. É muito mais difícil a gente quebrar paradigma. Sem É dúvida. muito mais difícil a gente mudar mindset. E eu vejo, por exemplo, quando a gente fala da construção civil, pô, a gente tá fazendo obra do mesmo jeito que a gente fazia há zilhões de anos atrás, né? Essa mudança de paradigma nessa nossa área vai ser muito difícil, muito trabalhosa. A gente estava discutindo um pouquinho antes de começar, né? O que é que vai ser o elemento que vai fazer virar a chave? O que é que vai mudar isso? Passa por uma questão de geração ou passa por uma questão de apoio, de suporte de todas as gerações para que a gente tenha o financiamento, para que a gente tenha o lado econômico dando força, dando base para essa transformação? O que você acha, Isso Fabi? foi muito interessante, porque até eu acreditava até pouco tempo atrás, se você me esclarecer, que eu achava que essa evolução ia ser empurrada muito por essa geração Z. Por quê? A gente está entrando, primeiro que é uma geração totalmente diferente da minha, né? A gente ia fazer 18 anos, você queria ter carro, você queria ter isso, queria ter aquilo, né? A minha geração é do comprar, né? Que a gente é de referência Estados Unidos, você consome. Hoje eu vejo essas gerações totalmente diferentes, elas têm um propósito. Eu lembro, há alguns anos atrás, eu vi a filha de uma amiga, 15 anos, ela virou pra mim e falou que ela era vegana. Eu falei, gente, eu nem sabia o que era, foi há muito tempo atrás. Eu falei, como assim, isso é o quê? Vegana. A menina de 15 anos, ela tinha um propósito, ninguém da família dela era. Mas ela não consumia nada de que fosse de origem animal, não sei o quê. E aí, agora você vê essa geração com muito propósito, né? Eles querem trabalhar numa empresa que tenha alguma referência, que tenha um propósito com o ambiental, com o social. Eles querem ter qualidade de vida. Ninguém quer ter carro, né? É outro consumo, é outra cabeça. E eu achava muito que a gente está entrando com essa geração Z vai ser a nova força de trabalho. Consequentemente, muito em breve, vai ser a maior força de consumo. E eu achando muito que a gente seria empurrado muito por essa geração. Mas aí você me trouxe uma outra coisa que agora eu vou jogar a bola para você esclarecer. Eu concordo. Essa geração, eu tenho um filho de 24 anos, né? E eu tenho alguns filhos de 24 anos dentro da minha corporação, né? Dentro da minha empresa. Sem dúvida, essa geração, ela tem uma outra forma de pensar e ver o mundo. Até porque ela só tem essa única possibilidade. Realmente. Concorda? A gente está vendo todas as mudanças climáticas, todos os desastres climáticos. A gente está vivenciando isso no nosso dia a dia. E até né? colapso social. Sem sombra de dúvida. Mas vamos lá. Como é que essa geração sozinha consegue transformar sem ter o apoio das gerações que vieram anteriormente? A Isa falou que quando ela se formou em arquitetura, ela tinha um sonho. Ela quer deixar para o filho, para o neto, para o mundo, uma marca. Ela quer trabalhar, por meio da arquitetura, um urbanismo sustentável, resiliente. Ela vai fazer isso, mas ela foi procurar um apoio numa empresa onde a CEO não é da geração Z. Eu nem sei se a nossa geração tem nome, eu acho que é a geração prata. Entendeu? Mas é a geração prata que acredita no crescimento sustentável, que acredita na diversidade de gênero, que acredita no respeito, que vai dar condições e força para que a geração Z, como a Isabela que está aqui presente, a Chu também, possa fazer essa transformação. Então, a Isabela começou colocando assim, não são só mulheres que estão na mesa, são mulheres, são homens, são todos que estão contribuindo, porque tem um backstage aqui atrás da gente, que as pessoas não estão vendo, né? Aqui. Mas tem uma turma aqui composta de todos os gêneros. Sim. E a Isabela foi um pouquinho mais distante. Eu sou arquiteta, mas eu tenho que trabalhar com engenheiros, eu tenho que trabalhar com administradores, eu tenho que trabalhar com a diversidade de conhecimento. Então, na minha forma de enxergar o ISG, não tem a geração Z ou a geração prata. A gente tem união de propósitos.
As duas gerações precisam se manter. Evidentemente que essa geração que está chegando, ela já sai das escolas de uma maneira diferenciada. Meu filho hoje tem 24 anos, mas quando ele tinha 7 anos, a escola que ele fez o ensino fundamental fez uma atividade muito, muito interessante. Durante uma semana, tudo que era consumido no lanche, lavado direitinho, era armazenado no campinho de futebol. Então, poderia ser o suquinho, o leitinho, o guardanapo, o papel de sanduíche, enfim. E uma semana, 4 turminhas de primeiro ano do ensino fundamental 1 gerou uma quantidade de resíduo expressiva. E o que a gente faz com isso? Obra de arte. Foi isso que eles fizeram. Mas o trabalho de transformar o resíduo em arte passou pela conscientização de gerar menos resíduo. Será que o lanche que vem para a escola, será que a alimentação que é servida na própria escola já não poderia pensar numa geração menor de resíduos? Desde dessa época, a gente está falando aí de 18 anos, se eu estou bem fazendo a conta direitinho. 2006 mais ou menos, né? Que a minha casa tem coleta seletiva. Porque o meu filho, de 6, 7 anos de idade, fez: mãe, a gente precisa selecionar o resíduo, aprendi na escola. Então, essa geração Z, ela chega realmente com essa mais pronta, responsabilidade, né, de cobrar das gerações antigas, não sei nem o nome, eu acho que eu vi prata em algum lugar aí, esse papel. Então, acho que vem a nossa sabedoria, vem o nosso conhecimento, vem o resultado das nossas conquistas que hoje geraram, né, gerou lucro, e a partir desse lucro a gente investir nessa geração. É isso que de fato eu acredito. Seus filhinhos vão vir mais revolucionários ainda. Sem dúvida. Super. Sem dúvida. E eu acho que você trouxe uma coisa aí que eu acho super importante. Você vê quando a gente... eu tenho uma empresa com meu irmão que a gente trabalha com planejamento urbano, né? E sempre que a gente precisa tocar numa sociedade, a gente recorre muito mais à escola. Porque a criança é um canal para divulgar impressionante, para convencer os pais, né? Eu lembro na Eco 92... Eu era criança, vocês não tinham nem nascido. Eu tava no colégio. E a Eco 92 foi uma época que... eu lembro, eu sou de Palestina, aqui do interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha, onde todo mundo lavava a varanda, naquele calor, horas e horas tacando água ali na calçada, empurrando sujeira. E aquilo era tão comum naquela época. E a Eco 92, ela veio... Eles fizeram um trabalho muito grande nos colégios. E a gente começou... Foi ali que eu lembro a primeira vez que a gente começou a olhar para o mundo e ver o que estava acontecendo. Eu nunca esqueci, eu fiz um trabalho que a gente precisava fazer cartaz de cartolina. E eu peguei um prato, desenhei... Eu acho que eu estava na 2ª série. Nasceu ali a arquiteta. Desenhei ali que era para ser o globo, né? O mundo, o planeta Terra, e fui desenhando o que eu tinha de lembrança de São Paulo, que meu avô era daqui de São Paulo. E fui desenhando, aí eu fui fazendo aquelas indústrias com a chaminé saindo um monte de fumaça e misturado com a natureza ali. Nunca mais saiu esse trabalho da minha cabeça, porque naquele momento que eu comecei a desenhar aquilo, que eu comecei a ver que, nossa, nosso mundo tá muito doido, né? Porque eu destacava, lógico, eu devo ter feito tudo desproporcional, não sei se a minha cabeça remete o que eu tinha feito mesmo. Não tinha escala ainda nessa A época. indústria era gigante. Era gigante, a poluição era enorme. Sim. E aquilo a gente via muito, né? Eles estavam falando muito com essa Eco 92. Então, eu acho que você levar... E isso que veio pra mim pra sempre. Eu nunca mais consegui perder. E esses dias, por coincidência, a gente tava fazendo obra e um senhor, o dono da casa, veio me dizer... Ele foi um dos caras que trouxe a Eco 92, que foi no Rio. Caramba! E eu falei, gente, eu não acredito que eu tô sentada conversando com esse cara. E eu lembro muito, e foi uma coisa que pra mim, como construção de ser humano, foi super importante. E isso eu vi na minha infância. Sim. Né? Então, acho que a gente trazer esses assuntos, essas abordagens, é super importante. Eu queria adicionar um comentário sobre a escola, como... Assim, é muito louco como chega em criança... de um jeito diferente, assim. Eu tava conversando com a minha orientadora do mestrado. Inclusive, eu sou apoiada por mulheres incríveis, né? Eu vou até prestigiar ela, é a Laura Bueno. E ela teve um trabalho num plano diretor perto de Jundiaí muito forte. E
o plano diretor de uma cidade é um PS bem longe, tá? Depois a gente volta. O plano diretor de uma cidade, ele precisa de participação popular. E aí, a participação popular é sempre um pouco mascarada, assim, né? Eles colocam um aviso no jornal, mas ninguém lê jornal mais, né? E aí, ai, nossa, não apareceu ninguém na reunião, que pena. Que pena que não apareceu ninguém na reunião, que aí a gente não vai ter que decidir onde ficam os lugares das pessoas de verdade da cidade, né? Não as pessoas que estão, né, decidindo de verdade, são as pessoas, né, mais do alto escalão. E aí, ela fez essa convocação para as reuniões pelas escolas. A gente também fazia isso. Pelas escolas. E deu muito certo. Deu muito certo. Tanto que é um exemplo de plano diretor, assim, mais bem sucedido, né? Claro que tem todas as implicações políticas, né? Deixamos de lado. Educação é o caminho para a transformação. Sim. Então, como é que a gente vai mudar a nossa forma de pensar? Eu só vejo um único caminho. Educação. Pela educação. Eu estava até comentando anteriormente que os nossos posts no Instagram, a gente não é assim, só mostrar o empreendimento, só mostrar a certificação. A gente quer que realmente a pessoa entenda o que é aquilo. Por exemplo, a gente teve uma ação super legal em uma obra que as árvores, elas têm que ser isoladas por telas para o caminhão não bater, ela tá bem chamativa para não danificar a fauna e a flora, né? E aí as pessoas jogavam lixo dentro das telas? Da tela. Das telas, dentro dessa e aí, proteção. um dos nossos colaboradores, o Heitor, ele teve uma ideia, junto com a galera da obra lá, de colocar mesmo uns tonéis assim, aqui é reciclável, aqui é plástico, né, etc, papel orgânico. E eles fizeram uma coleta seletiva do problema. Então, assim, eles fizeram uma solução do problema, assim. E é basicamente isso que a gente tem que fazer, eu acho. Tipo, a gente tem muitos problemas. A gente tem esse cuidado de educar sempre. Sim. Quando o cliente nos procura, eu estou interessada no processo de certificação, quantos pontos eu vou alcançar, a gente sempre fala, existe um processo de certificação e tem um método de trabalho. Evidentemente que tem a certificação que se você faz, ganha 1.1, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Mas a nossa consultoria não é focada na composição de pontos. A nossa consultoria, ela está, antes de tudo, focada em orientar o cliente na melhor tomada de decisão, buscando o equilíbrio econômico, porque para ser sustentável tem que ter equilíbrio econômico, não é vergonhoso ganhar dinheiro. A gente vive... a gente precisa dele, né? Exatamente, para poder até pagar as necessidades básicas, segurança, saúde, educação, não é? Então não é vergonhoso, é a forma como se ganha esse dinheiro que hoje a gente está discutindo aqui por meio do conceito ESG. Uhum. Então quando um cliente nos procura, só para fechar aqui rapidinho, antes de mais nada a gente orienta ele, onde você quer chegar? Qual é seu objetivo? Né? E orienta nesse equilíbrio financeiro a buscar as melhores soluções de sustentabilidade. Era bem aí que eu ia chegar, porque a gente falou muito sobre educação, mas eu como empresária não posso deixar de falar sobre o lado financeiro, porque na verdade assim, a gente pode tentar educar, né? Mas foi o que a gente estava até conversando antes da gente começar a gravar. Essa geração, eu acredito, né? Agora com algumas restrições, que ela vai empurrar isso mais rapidamente, mas ela precisa sustentar. Né? Uma empresa, ela quer ser ESG, ela tem esse olhar, ela tem esse DNA, mas ela precisa ter um retorno no mercado, porque a gente ainda a gente vive um mundo capitalista, a gente tem concorrentes, a gente tem que se basear o tempo todo no mercado, porque eu não sei muito bem como funciona a parte da consultoria, a gente na Okamoto, por mais que a gente tenha um propósito diferente da grande maioria, a gente vai concorrer com aquele cara que não tem propósito nenhum. É igual. O cliente, ele vai querer ver, vai ser preço. Eu posso estar um pouquinho acima, mas eu não posso estar muito mais. Isso. Então, a gente também tem que entender, economicamente, como isso pode se tornar viável para uma empresa, como que ela pode tirar proveito. Eu vou aproveitar, então, o gancho que você abriu aqui. Um ponto que eu queria trazer é como é que o ESG reflete diferentemente para as incorporadoras, para construtoras, para os escritórios de arquitetura. Então, e não só quando a gente fala em soluções de projeto, não só em soluções de obra, mas como que reverte financeiramente também, né? Vamos lá. Pegando até ganchos que vocês mesmos colocaram nesse bate-papo de hoje. Quando você trabalhava no início da sua formação acadêmica,
era o cimento, o que é que faz com a areia, era a questão da geração dos resíduos, e a gente não tinha essa consciência tão organizada como a gente tem hoje. Coloquei aqui que a educação é a base da transformação. Coloquei também aqui que o ISG não é um selo, mas é uma cultura. E a gente colocou aqui também a necessidade desse equilíbrio. Eu tenho que responder o ambiental, o social, tenho que ser ético, mas eu tenho que ter equilíbrio financeiro. E eu preciso ser competitivo. Em qualquer segmento, a gente precisa ser competitivo. A minha resposta, e eu falo isso com muita segurança, para a gente conseguir implantar a cultura ESG, atrelar os nossos propósitos e a gente ser competitivo no mercado, é a gente ter dentro da nossa casa uma gestão efetiva dos nossos processos. Na hora que a gente reduz o desperdício, a gente tem a oportunidade de crescer e gerar resultado. Você deu um exemplo de economia doméstica. Vamos sair aqui da incorporação, da construção, porque talvez muitas das pessoas que possam nos ouvir estejam interessadas em ESG e não necessariamente seja dentro do setor da incorporação e da construção. Se a gente compra um eletrodoméstico e a gente não olha o manual, a gente não respeita as condições de uso, ele vai quebrar antes do prazo. Eu tenho que comprar de novo. E eu vou ter que comprar de novo antes de eu ter o recurso para comprar um outro eletrodoméstico que eu estou precisando. Se eu faço supermercado, se eu faço uma feira, não faço uma lista, não organizo o que é que eu vou de fato precisar na minha cozinha, eu vou deixar os legumes, as frutas, a salada estragarem. Gerou desperdício, não é? Vou precisar comprar mais. Na hora que eu preciso comprar mais, tudo bem, eu tenho dinheiro para comprar. Mas eu estou abrindo mão de uma viagem, eu estou abrindo mão de um lazer, eu estou abrindo mão de... Enfim, eu estou abrindo mão de outras possibilidades. Então, todas as vezes que a gente gera desperdício, a gente deixa de ter a oportunidade de crescer e crescer de maneira sustentável. Então, a receita, querem receita de bolo? É cortar desperdício. Como é que eu corto desperdício? Fazendo gestão dos meus processos. Como é que eu faço gestão dos meus processos? Estabelecendo metas. Eu preciso ter indicadores e eu preciso ter metas que são mensuráveis. A gente começou falando também do conceito da qualidade. Ele não se perde. Tem um conceito clássico de gestão. PDCA. Eu planejo, eu implanto, eu avalio e eu retroalimento. E eu vou sempre por meio dessa retroalimentação trazendo mais processos que enxuguem e diminuam os nossos desperdícios. Eu dei um exemplo aqui de desperdício material, mas a Chu colocou também desperdício de tempo. Sim. Tempo hoje pra gente, a gente percebeu o quanto é caro com a pandemia que a gente infelizmente precisou passar para evoluir um pouco mais como ser humano. Então eu tenho que economizar tempo, eu tenho que economizar material. A tua margem de lucro vai aumentar e teu custo vai diminuir. E a gente vai ser competitivo. Sabe que você falando isso, eu vou trazer um exemplo nosso, na Okamoto. Tá. O que acontece? A gente tem um custo alto, porque a gente trabalha sempre ou mestre de obras, engenheiros, e a gente tem a ideia de trabalhar cada engenheiro com menos obra possível. Porque não adianta a gente colocar, a gente está em São Paulo, uma coisa é tocar 4 obras no interior, que você tem uma movimentação de um lado para o outro rapidamente. Em São Paulo não dá. Então, cada engenheiro ele consegue, o ideal lá dentro da Okamoto é 2 obras por engenheiro. E aí a gente tem um setor só de suprimentos, a gente tem uma engenheira só, engenheira só de orçamento. E a gente tem os nossos setores e isso custa caro para a empresa, certo? A gente tem também um propósito de ter a contratação de CLT, né, treinamento para essa equipe que está na obra, enfim, várias coisas. E o tempo todo a gente está onde? Olhando para o mercado, porque a gente precisa ser competitivo. O que acontece? A gente tinha 2 opções. Ou a gente aumenta nosso preço e a gente não fecha todos os contratos que a gente precisa para sobreviver, ou a gente enxuga e muda um pouco o
Isso sem pensar muito, né? Ou a gente enxuga e reduz nosso custo operacional. Só que aí a gente começou a pensar, e foi onde a gente procurou a ajuda do Senai, né, com consultorias, que é? Cara, ontem a gente tem outra maneira de fazer. A gente pode reduzir o nosso tempo ocioso ou retrabalho, ou desperdício ali, o que a gente está tendo de desperdício. E foi o que a gente fez na Okamoto. A gente trabalhou o ano passado muito focado nisso. A gente é muito do PDCA, até quando você falou, eu vi, porque a gente é muito, todo ano a gente tem um propósito diferente, a gente vai reavaliar, a gente vai implantar e a gente vai olhar de novo. E o que acontece? A gente conseguiu chegar num número excepcional. Hoje, a gente consegue tá super competitivo no mercado e com a saúde financeira muito boa. Mas o que a gente fez? A gente mudou grande coisa, teve grandes investimentos? Não, a gente melhorou o processo. Gestão. A gente olhou para os processos, para a gestão, a gente implantou e otimizamos isso daí. A gente teve uma redução no prazo de execução de obra de 11%. A gente teve uma redução no nosso custo de obra no último trimestre, em média, 15% mais, a gente gastou menos. Sim. E aí, quando a gente fala, uma vez eu li em algum lugar, mas infelizmente eu não vou lembrar onde foi, que ele estava falando, o cara estava falando sobre obra, sobre desperdício e refazimento. E ele falava uma coisa, eu acho muito interessante que as pessoas dizem que não tem tempo de fazer um trabalho, não fez bem feito porque não deu tempo, tinha pouco prazo, mas ele teve tempo para voltar e refazer. Ele não teve tempo de contratar uma mão de obra boa especializada, mas ele teve dinheiro para pagar para fazer de novo, porque não ficou bom. Entende como não faz sentido esse pensamento? É uma mudança de mindset. Então, faz mais devagar, mas faz uma única vez, para você não precisar fazer de novo. E faça com uma mão de obra capacitada, que você vai gastar uma vez só. Então, eu acho que essa mudança, e a gente vivenciou isso muito claramente agora recente, que a gente não precisava mandar ninguém embora, a gente não precisava mudar o jeito que a gente pensava, a gente precisava simplesmente reestruturar, revisitar aquele lugar, aqueles processos que a gente já tinha feito. E essa revisitação é muito importante, porque cada vez que você olha de novo o processo, você vê, aqui eu acho que dá para dar um pontinho que dá para melhorar. E uma coisinha que você parece que vai ser pouquinho ali, ela repercute muito grande. Sim. E ainda você multiplica, né? Voltando em exemplos, teve uma vez que a gente estava tendo um problema de toda hora pedindo material de obra muito em cima. E as pessoas falavam assim, mas eu pedi só 2, 3 lixas. Aí, por coincidência, uma vez eu tava com o menino que faz a nossa logística, eu tava junto com ele, eu tava indo para uma obra, e ligaram para ele e falou assim, olha, preciso de 5 lixas para essa obra, pra obra, que era a obra que eu tava indo, que o pintor tá parado, que tá sem lixa. E por azar desse menino, eu estava no carro. Aí eu peguei e contabilizei o tempo que a gente levou, saí do escritório, que fica ali no Pacaembu, a gente foi para Paulista, passamos para pegar a lixa, pegamos um carro quebrado na Paulista, uma batida, alguma coisa, levamos um tempão, deixamos o material lá e voltamos. Aí o tempo que eu tava fazendo a vistoria da obra eu não contabilizei, mas eu tinha deixado o cronômetro rodando. Quando cheguei no escritório, eu fiz todo o levantamento de quanto custou essas 5 lixas pedidas em cima da hora. Aí a gente contabilizou o valor do combustível, o tempo desse funcionário, o tempo que o pintor ficou parado e quanto a gente pagou a mais, porque essa lixa, se a gente tivesse comprado antecipado, onde a gente sempre compra, seria mais barato. Enfim, levantamos tudo isso e coloquei. A gente tem uma média de 8 obras por mês. Se isso acontecesse em 4 obras numa semana, multiplicado num ano, dava um valor, eu não vou esquecer nunca, de 130 mil reais. Essas 5 lixas multiplicada pela metade das obras que a gente tinha acontecendo em cada obra uma vez por semana, em um ano dava um custo de 130 mil reais a mais de desperdício. Por isso que eu sempre falo que o momento agora é da gente aprender a fazer conta. Porque a gente tem assim, eu estava outro dia na linha dos exemplos, né? Eu não vou conseguir implantar sustentabilidade nas minhas obras porque é mais caro. Aí eu perguntei, tá bom, baseado em quê? Da onde vem esse número ou essa certeza? A gente estava falando de quebra de paradigmas, né? Sim. Essa certeza do que é mais caro. Me demonstra. Aonde está o mais caro? Eu vou ter que contratar a sua assessoria. Ok, beleza. Tudo bem. É verdade. É um investimento a mais. É um investimento a mais. Mas vamos entender qual é o benefício de uma assessoria. Como você teve o benefício dessa assessoria
via o Senai. Então, a gente vai se comprometer a reduzir os seus custos, no mínimo, no mesmo valor da minha assessoria. Empatou. Então, já não tem mais assessoria. Me diz da onde vem mais isso do que é mais caro. Aí já começa... a ficar balançada. Não se sabe. Já não sabe responder, Não né? se sabe. Porque quando a gente entra para fazer a construção de um edifício novo, já existe aquela certeza de que a gente vai retirar N caçambas de lixo, não é resíduo, do canteiro de obras. Por que a gente não tem um planejamento de obra associado a um projeto de arquitetura e projeto de Bem engenharia estruturado. compatibilizados e modulados, que se associa com treinamento de mão de obra, um estoque adequado de material para não ter que se comprar material de última hora e uma redução da geração de caçambas inferior à quantidade que a gente tem hoje. A Proactive, como a Okamoto, a gente trabalha em cima de indicadores. Temos 23 anos de existência, mas trabalhando com certificações ambientais e com conceito de sustentabilidade que a atual geração entende, últimos 14 anos, porque há 23 anos não se discutia isso. Nos últimos 14 anos, nós monitoramos todas as obras e os pós-obras dos nossos clientes. Sim. E o lixo vira resíduo. Dentro da nossa assessoria, a gente não trabalha com lixo. A gente tem a conscientização de todos os trabalhadores e a gente coloca a palavra resíduo. Porque quando a gente trabalha com lixo, a gente descarta sem nenhum respeito. Quando a gente olha para a geração do resíduo, o que é que eu vou fazer com ele? E a base de tudo, primeiramente, é reduzir a geração. A nossa assessoria faz isso, porque a base do ESG é isso. Então, se eu diminuo a geração de resíduos, eu estou diminuindo o meu impacto ambiental. Então, eu já estou respondendo ao E do ESG. Na hora que eu reduzo a minha geração de resíduos, eu diminuo o meu custo de construção. Na hora que eu diminuo o meu custo de construção, eu tenho uma oportunidade de fazer melhorias no meu projeto e no meu processo construtivo. Então, toda a base é gestão. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Sim, uma coisa Vou leva a outra. aproveitar o gancho que você trouxe aqui. Você falou um pouco do E, a gente falou muito do S, mas e o G? O G é um tema que a gente não trouxe ainda, assim, governança. E é um tema que é difícil mensurar, né? Não são dados palpáveis. Eu acho que até o G, ele é menos... A gente até conversou, mas ele é menos falado, principalmente na imprensa, né? O G, porque sempre que a gente vai falar, eu vejo uma empresa, quando ela vai se usar de marketing, o SG, ela fala muito sobre o ambiental e o social. Vou dar um exemplo do que eu vi. A gente foi fazer um trabalho em Paraisópolis e dentro de Paraisópolis estava muito forte as lojas americanas atuando muito fortemente no social. Eles tinham na época um projeto muito grande com G10 favelas atuando fortemente. E a gente acabou de ver que as lojas americanas faliu por governança. Sim. Né? Então, e esse é um assunto que no fora, né, eu nunca ouço muitas pessoas falarem, e eu acho que a Ana trouxe muito bem, me parece que ele é a coluna dorsal. A governança é o que não adianta. A gente passou isso pela Okamoto. Quando a gente muda os processos, a gente dá um olhar de governança muito forte, a gente remunera melhor, porque a gente tem um ganho financeiro muito grande. Se otimizar processo, você reduz o impacto ambiental. Você tem uma questão do social, se a gente fala da construção civil, quando a gente muda processo e a gente valoriza aquele cara que está ali na ponta, trabalhando, a gente tem um impacto social de empoderamento daquele cara, de pegar uma coisa que a gente tem, que eu vejo muito problemático na construção civil, muita gente que não sabe o que fazer, vai ser um ajudante pedreiro e acaba ficando na profissão como pedreiro ou pintor por muito falta de opção, porque acaba tendo uma boa remuneração e esses caras não são
pelo menos antigamente, não era visto como um profissional que precisava ser capacitado, passar por um curso. Eles vão aprendendo com o tio, aprendendo com o pai. E a hora que você tem esse profissional valorizado dentro de um processo pensado na empresa, eu vejo um impacto social nisso, de empoderamento, Sim. né? Dele poder ter um consumo, ter uma carteira registrada, dele ter os direitos trabalhistas. Eu pensei em comentar, até comentei com a Chu antes, o meu trabalho de mestrado, ele é focado em um estudo de caso na Coreia do Sul, e eu, assim, quando comecei, eu falei, vou estudar um projeto urbano, né? Pobre de mim, né? Que ia ser tão fácil assim, né? E eu achei muitos artigos que falam exatamente da governança. Porque o que aconteceu lá foi... Eles tiraram 11 vias expressas de carros. Hoje em dia existem 4. E houve a recuperação do corpo hídrico que passava pelo meio urbano. E as pessoas hoje transitam por ele, né? Depois a gente até... Não sei se daria pra colocar fotinhos na edição. Mas as pessoas usam ele pra ir até o metrô. As pessoas usam ele pra ir almoçar quando sai do trabalho, pra voltar pra casa em segurança. Antes era um ambiente totalmente hostil. E isso foi em 2003. Quem em 2003 tira espaço de carro, de automóvel, a potência daquele momento e coloca pedestre? E aí, assim, estudando, foi muita da iniciativa também civil, mas o prefeito daquela época, ele teve um papel de conseguir fundo, de ter a voz ativa, que eu acho que, assim, foi aí que eles conseguiram ganhar. Então, assim, tinha interesse civil? Tinha interesse civil. Tinha interesse dos pesquisadores que foram lá. Oi, olha, esse corpo hídrico aqui tá um horror. Sim, mas quem que efetivou ele? Os investimentos de iniciativa privada e essa busca por esse governador mesmo. Então, assim, até ligando a palavra, né? Ele realmente governou. Ele levou essa mudança de paradigma mesmo. Porque em 2003, gente. Em 2003, assim... Proactive bebê, né? A gente passou um pouco isso em São Paulo, né? Porque a gente teve, por exemplo, a ciclovia, que foi super criticado na época e hoje ela é super usada. É verdade. Se a gente entra aqui na questão de urbanismo, eu tive uma oportunidade, eu acho que eu não me apresentei no início, eu falei que você falou para mim, né, que você colocou para todos que eu fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutoramento. O meu pós-doutoramento, muito apaixonada por arquitetura, eu sou engenheira, realmente está no meu sangue, mas meu coração é de arquiteto, me levou para participar da construção de uma reurbanização do bairro Rive Gauche, em Paris. A Isa está até com um livro. Eu tenho esse hábito, gente. Tudo que eu pesquiso, eu transformo em livro. Que eu acho que a educação transforma, né? Então, no Rive Gauche, a gente trabalhou, naquela época, naquela época, a gente trabalhava o Pilar do G, porque é uma parceria público-privada, então zero corrupção. Tinha que ter a questão de equilíbrio financeiro, de balanço muito claro e transparente, porque a gente tem que dar a resposta para o setor público e a resposta para o setor privado. Nesse bairro, trabalhamos a questão do S, porque pegando o gancho que a Favi colocou, o setor da construção civil tem um compromisso social enorme, porque é o servente, é o pedreiro, é o pintor, é o mestre de obra, que leva para as suas comunidades, para os seus bairros, os conhecimentos adquiridos dentro de canteiro, e sem sombra de dúvida tinha o Pilar E. E nessa experiência do Rive Gauche, ela só foi positiva, e ela é positiva até hoje, porque na passagem política dos 4 anos, independente de mudar o partido, independente de mudar a ideia, a idealização da nova gestão, a base de sustentabilidade, a base do ISG não podia ser mexida. Era intocável. Então, um bairro que foi planejado no início da década de 90, teve sua construção ao longo de 20 anos, sem perder a essência, que era respeitar o meio ambiente,
trabalhar com as questões sociais e trabalhar com a governança. Sim. Então, sim, sem dúvida, a gente falou muito do E, acredito que a gente tenha falado também da importância do S, mas eu concordo com a Favi. O ISG tem na sua espinha dorsal o pilar G da governança. Se tiver corrupção, se não existir alinhamento de gestão, se a gente continuar com desperdício, com a gestão de tempo inadequada, a gente nunca vai quebrar paradigma, porque a gente vai dizer que para fazer certo é o mais caro. E essa frase não faz sentido para mim. Você concorda? Para mim também não faz o menor sentido. Não é? Então, dentro do setor da incorporação e da construção, eu carrego uma bandeira como professora e como consultora da área de sustentabilidade, que o caminho da implantação da cultura ESG, ele é viável para todo e qualquer segmento, ele é viável para todo e qualquer porte de empresa, desde que a gente trabalhe uma reengenharia, que a gente passe a fazer conta de uma maneira que englobe todo o processo. Quando eu dou aula, eu faço um comentário, já passo para ti a palavra, Isa, que sem sombra de dúvida, se eu for fazer um telhado verde ou um telhado convencional, se eu for na ponta do lápis ali, um telhado convencional, laje, telha, 2 insumos. Um telhado verde, laje, terra, adubo, grama, né? Ou seja, tem mais insumos. O que é o mais caro de bate-pronto? O telhado verde, né? De bate-pronto. Mas qual telhado traz mais benefícios? Então, quando eu falo que a gente tem que aprender a fazer conta, ou passar a fazer conta de uma maneira diferenciada, é que a gente tem que embutir nesse novo valor de custo os benefícios da solução. Se você tivesse no seu estoque as lixas, você não ia ter somente os 150, 110 mil, não foi esse valor que você chegou, mas o seu tempo, junto com o Bento, né? Sim. Junto com a sua família. Então, a gente tem que entender que para a gente mudar a cultura, mudar o mindset, pensar fora da caixa, a gente tem que fazer diferente. Se a gente continua fazendo igual, olha, é mais caro, não tem um tempo, é inviável, só as grandes corporações cabem à questão do ISG, a gente não vai fazer nada diferente. Nem a geração Z vai chegar e fazer nada diferente. Então, a gente precisa, de fato, independente de qual seja a nossa profissão, administrador, engenheiro, arquiteto, passar a compor a estrutura do nosso negócio de uma maneira diferenciada. Na hora que a gente for estruturar o nosso negócio, tem que ficar muito claro quais são os processos chaves do nosso negócio. Dentro desses processos chaves, quais são as interligações, ou seja, o que é que eu tenho de entrada como informação e o que é que eu vou gerar como saída para que o outro processo, o outro departamento dê continuidade a ele. Você fez isso na sua empresa. Você identificou os pontos sensíveis dentro da sua empresa. Você reduziu o desperdício. E ao reduzir o seu desperdício de material e de tempo, você conservou a sua equipe. E a equipe é o que a gente tem de mais nobre. Na pandemia, tenho certeza que as grandes empresas, as médias, as pequenas, todas tiveram dificuldade. Mas na cabeça daqueles CEOs que fazem a diferença no mundo, o que acreditam que eles estão ali com aquele objetivo de fazer a diferença no mundo, o que a gente teve que preservar foram as pessoas. Porque pós-pandemia, a economia vai dar um jeito de se equilibrar. Mas aquele colaborador que respeita a sua cultura, que valoriza o seu ambiente de trabalho, aquele, se a gente perder, a gente não tem mais ele de volta.
Você concorda comigo? Absolutamente, em tudo. Eu acho que o bem mais precioso, a gente preza muito isso na Okamoto, o bem mais precioso de uma empresa, sem via de dúvidas, é o colaborador. Não é? E se a gente respeita esse colaborador e trazendo para a gente a cultura ESG, esse colaborador ele tem que ter a competência e a diversidade de conhecimento para que a gente faça diferente. A minha empresa, se fosse composta por 10 Ana Rochas, seria um fiasco. Isso é fato, isso é certo. Mas a partir do momento que a minha empresa tem uma composição de diferentes pessoas, com diferentes experiências de vida, diferente formação acadêmica, né? Diferentes gerações, porque eu tenho pessoas de diferentes gerações na minha equipe. Eu tenho arquiteto sênior, eu tenho arquiteto júnior, eu tenho engenheiro pleno, eu tenho administrador. E quando a gente junta esse time, a gente de fato faz diferente, a gente alcança resultados diferentes. Então a cultura ESG, que muitas grandes corporações passaram a olhar diferente para o S, de fato é importante. É importante. Porque se a gente tiver uma réplica, né? Um caderno, você tem que seguir esse padrão, você não pode pensar fora da caixa, a gente não pode contratar pessoas que sejam, né, de diferentes gêneros, a gente não vai pensar diferente, isso é fato, né? A diversidade é super importante. Super importante, mas ela sozinha não responde, que é o caso das americanas que você colocou. Ela só vai responder se o CEO dessa corporação distribuir dentro da sua organização os compromissos com o E, né? E garantir essa base de governança. Sim, não tem jeito. Eu acredito mesmo na palavra assim, equilíbrio. Equilíbrio para tudo. A gente estava discutindo até mesmo do equilíbrio pessoal. Se a gente não tem, o que é uma cultura ESG, que a gente nem está colocando aqui, não sei nem se cabe, mas enfim, eu vou conduzir para esse lado. A gente está falando do E, então a gente tem que diminuir água, a gente tem que diminuir consumo de energia, a gente tem que não gerar lixo, tem que trabalhar com resíduo, né? Conforto, saúde, bem-estar, legal, beleza. Diversidade, beleza. Transparência nas contas, beleza. Mas aquele ser humano que está ali, se ele não tiver um equilíbrio familiar, se ele não tiver um equilíbrio de relação, se ele não tiver uma saúde também nessa mesma base, nessa mesma palavra, a gente não vai conseguir fazer nada. E a gente estava discutindo um pouquinho o papel da atual sociedade, da mulher na atual sociedade, e o papel da mulher no nosso setor de incorporação e construção. Sim. Sem querer ser piegas, sem querer cair nessa armadilha do que é possível ou não é possível. Quando a gente quer incorporar a cultura ESG e a gente fala dessa diversidade, a gente tem que encarar essa diversidade em todos os níveis hierárquicos. A gente tem dificuldade de encontrar nos grandes órgãos que tomam decisões, nos grandes sindicatos, na liderança de conselhos de empresa, uma diversidade. Então, como é que a gente quer fazer diferente se a gente até tem uma diversidade dentro da estrutura organizacional, mas a gente não tem uma diversidade no conselho, onde se toma a decisão. Então, isso precisa ser alterado. Sim. Então, na hora que eu vejo, né? Hoje a gente tem um percentual de mulheres universitárias maior que o percentual de homens. Eu não sou a favor do feminismo. Eu sou a favor do feminino. É sutil a diferença. Eu acho que os extremos não caem bem. A gente só é o que é se tem equilíbrio. Então tem que ter um equilíbrio na relação, tem que ter um equilíbrio familiar, né? Sim. A Favi tem 2 filhos. Como é que foi tocar essa empresa e ter o papel de mãe? E não é só o papel de mãe, é mãe... Como é que você falou? Mãe. Primeiro a gente é ser humano.
Opa. E a gente tem as nossas necessidades de ser humano, de comer, tomar banho, enfim. Medos, angústias, ansiedades. Exato, Exato. como qualquer outro ser humano. Depois, eu sou esposa, sou casada. Eu tenho 2 filhos, eu sou mãe, eu sou mulher e eu sou uma profissional. Então, manter o equilíbrio entre esses 5 tripés aqui, esses 5 apoios, e vou dizer que isso aí não foi uma coisa que eu falei, foi a Bel Linhares, que é dona da escola que meus filhos estudam, Recreio, e ela trouxe muito sabiamente isso no momento, e eu acho que foi muito importante saber disso, né? Que a gente, mulher, às vezes a gente quer ser muito, a gente se cobra muito, né? Pra mim foi muito difícil. Pra mim um momento difícil foi quando eu percebi que ser mãe em tempo integral não ia me satisfazer. Eu precisava voltar a trabalhar, que pra mim aquilo era importante. Só que eu tinha um conflito dentro de mim mesma, que eu fui criada pra ser mãe em tempo integral, né? Eu não fui criada pra fazer esse tipo de... para ser uma profissional e dividir essa atenção dos meus filhos. Sim. Mas, gente, o papo tá muito bom, nosso tempo tá acabando. Vou já deixar o convite pra Ana participar de uma outra, porque eu acho importante a gente trazer esse papo de diversidade. Eu acho que isso daria muito assunto, a gente conversou um pouco antes, né? Pra gente se conhecer, que a gente se conheceu hoje. E eu acho que esse assunto, ele é muito interessante. A gente tem muito para dizer e não é para ficar piegas, mas para eu chegar na Okamoto foi muito difícil, são 17 anos de carreira, com filho, trabalhando, e até uma das coisas que eu preciso encerrar, a gente não pode prolongar muito, é porque eu tenho que pegar meus filhos na escola. Né? Então você vê como que não é fácil, a gente grava com horário marcado, porque essa função é minha, né? Eu sou mãe, eu preciso encerrar e fazer. Então eu acho que muitas vezes, esses dias eu tava até vendo, vou fazer um parênteses ainda, que tinha, eu não lembro também, eu acho que eu fico vendo tanta coisa ao mesmo tempo, que depois eu não lembro onde eu vi. Que a mulher, ela tava dizendo que uma mulher empresária e um homem empresário. É claro, e ela tava dizendo, claro que a empresa da mulher, ela vai dar menos retorno, ela trabalha muito menos do que o homem dentro da empresa, porque ela tem que parar mais cedo para ir buscar os filhos na escola, para ficar com os filhos. Ela tem que parar no meio, o filho ficou doente, tem que tomar vacina, né? Hoje meu filho tinha oftalmologista. Então, a gente tem que se dividir entre várias outras atividades que hoje ainda muitos homens não assumem, né? Ou, sei lá, por algum outro motivo. Então, acho que já vou deixar muito convite para Ana, para você também, Isa, participar de novo, pra gente marcar outros, porque eu acho que esse assunto vai render muito. A gente tinha muitas coisas pra ver. Eu já tenho várias outras perguntas e tenho certeza. Ai, eu tava aqui com insights falando, não, ela comentou disso, tem que falar disso aqui também. Até entrar na parte do consumidor, porque como que chega essa parte por exemplo, dessa incorporação sustentável para o consumidor? A gente discutiu muito, assim, porque nossos amigos perguntam, é só para meu apartamento ficar mais caro? Aí vem o que a Ana falou, sempre acha que vai ficar mais caro. Vai, gente, calma vai aí, ser querida. muito mais inteligente. Então, e aí, assim, entrar bem nessa parte, porque é muito interessante. Assim, com certeza teremos mais um episódio, então. Já tá mais do que feito o convite. Tá bom. É uma convocação agora. não tem como não falar sim. Bom, meninas, então eu peço para que vocês deixem as suas redes sociais, o LinkedIn de vocês e como que a gente entra em contato com a Proactive, né? E a empresa, né, quem ouviu tudo isso, que quer colocar na sua empresa, eu já vou dizer, gente, eu conheci a Ana depois, mas eu já fiz a consultoria com o Senai, né, de processos, que depois até me empolgou, fui fazer pós em gestão de processos, de projetos, e realmente, para quem tem vontade de colocar isso na empresa e tem medo de custo, o investimento é realmente um investimento, ele se paga muito rapidamente. No nosso caso, a gente viu diferença em 3 meses, né, de implantação. Tudo bem que a gente é meio, né, japonês vai na linha, né, das tarefas, mas super acho que vale a pena. Então, as empresas que ficaram interessadas, né, eu quero que vocês agora mostrem um pouquinho, né, como entrar em contato. Tá bom, o Instagram é consultoria Proactive, com um Czinho mesmo. O da Ana seria Ana Rocha Proactive. O meu é Isabela Minúcio, mas a Ana é muito mais relevante. Eu acho que a Isabela tem que ouvir esse podcast novamente. Não existe, né? Somos um conjunto. Sim.
Não, é que eu fico até um pouco assim, porque eu sei que eu sou muito pequena gafanhota ainda. Mas a gente também tem LinkedIn, que é Proactive Consultoria. E também no nosso site, proactiveconsultoria.com.br. Lá tem vários cases, né, que a gente fez, explicando um pouco mais sobre as certificações, que também estamos ainda devendo. E, bom, o contato, qual que seria o telefone? Então vamos lá. Se vocês quiserem saber um pouco mais de ESG, encontrar sua viabilidade econômica, ambiental e social, independente do seu porte de empresa, independente do teu segmento, se é uma reforma, se é uma construção, se é uma incorporação, procure a gente. Pode procurar via Ana Rocha, então aqui o meu e-mail é ana.rocha@proactiveconsultoria.com.br. Como a própria Fabiane colocou dentro da Okamoto, nós também temos nossas empresas de assessoria. A gente tem a CEO Consultoria, que é responsável por todo o alinhamento de gestão da nossa empresa. E a gente tem a Legal Leads, que também é a empresa de comunicação e marketing que é responsável por levar o conhecimento que a nossa assessoria faz para o mercado imobiliário. A gente tem muito prazer de ensinar, de orientar, de transformar, porque a nossa essência, a nossa base de geração de empresa, de formação de empresa, é educação. Sim. Então, se vocês forem perceber a composição dos nossos colaboradores, ou são mestrandos, ou são doutorandos, ou são doutores, ou são pós-doutores. Então, a gente se orgulha muito, enquanto Proactive Consultoria, de utilizar as nossas redes sociais para orientar, para ensinar e também para explicar e orientar por meio de esclarecimento de dúvidas. Sim. Eu dou muita palestra voluntária. É verdade. Em todos os níveis. Eu vou em escolas técnicas, eu vou em FATEC, eu vou em semana de engenharia acadêmica. Hoje eu estou com 8 orientandos da Universidade de São Paulo, dentro da programação de gestão de projetos. É um curso de especialização em gestão de projetos. E eu asseguro a vocês que a consultoria da Proactive quebra esse paradigma de aumento de custo. Todos os nossos consultores, todos os nossos clientes, melhor colocando, independente de porte, tem redução de custo. E não é à toa que a gente, com muito agradecimento, muita humildade, porque a gente sabe que a gente não chegou aqui sozinho, a gente vai celebrar no dia 6 de maio 23 anos de mercado. Sim, todos juntos. Todos juntos. Agradeço a oportunidade. Sim. Aceito o convite para a gente fazer outro bate-papo. E aqui vou deixar uma deixa já para esse bate-papo, esse podcast, que a gente vai falar do papel da mulher como empresária. Perfeito. Né? Por Parece quê? que leu a nossa mente, né? Eu não disse, eu não falei nada. Eu falei que sou mãe do Felipe, mas o Felipe tem 24 anos, então diferente da Favi, que tem que correr para pegar o filho, meu filho está vindo me pegar, né? Então é diferente, essa fase muda. Mas o que eu quero colocar aqui é que quando o Felipe tinha 1 mês e 14 dias, eu estava chegando na França, em novembro, um dia antes de ver a neve pela primeira vez na minha vida, com um bebê de 1 mês e 14 dias para fazer o meu doutorado. Gente, que coragem. Eu não consigo imaginar com o meu primeiro filho, com 1 mês eu nem pensava mais, eu já estava em outro planeta. Eu só amamentava, não fazia mais nada. Nem dormia. Então, eu vou repetir aqui uma frase que eu escuto muito do meu parceiro aí de vida, né? Um sonho sonhado juntos é uma realidade. A gente transforma. Então, quando eu cheguei em Grenoble, na França, com um bebê de 1 mês e 14 dias, eu tive o apoio do meu diretor de pesquisa, do meu orientador, enfim. Quando a gente soma, a gente transforma. Se a Isabela é um gafanhoto, eu sou uma borboleta. Porque aí eu realmente sou uma borboleta, porque eu acho que a gente tem que transformar. Sim. Borboleta é o símbolo da transformação. É verdade. Acredito na força do ser humano, independente de ser homem, mulher ou de qualquer outra, de outro sexo, né? Independente de raça, independente de qualquer coisa. Eu acredito na força de fazermos juntos. Sim. Na Proactive fazemos juntos. Sim.
É isso. Muito obrigada. É isso. Não tem nem como encerrar de forma mais linda que essa, né, gente? Uau! Mas então, eu agradeço muito a presença de todas vocês. Essa conversa foi incrível. Para vocês de casa que estão nos assistindo, já deixa seu joinha, seu comentário, se inscrevam nas nossas redes e compartilhem, né? Vamos transformar isso aqui, vamos levar o SG para todo mundo. Isso. Agora é divulgar, pra gente poder ramificar e ter aí, ser permeável, né? E chegando até lá na ponta, que eu acho que esse assunto tem que ser muito debatido, tem que ser levado, e aí, vamos lá, a gente compartilha. Muito obrigada. Obrigada, gente. meninas. Obrigada.